Olá, eu sou a professora Josiane Brito. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de escola dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, domingo, dia 14 de junho, vamos estudar a lição 16, que tem como título Uma Igreja que Cultua. Vamos ler o texto bíblico então? Salmo 100. Já coloquei aqui na tela para os irmãos, para a gente acompanhando, tá bom? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Vamos orar? Senhor, estamos aqui mais uma vez para ouvir da tua palavra, entender da tua mensagem para nós. O que o Senhor quer falar para nós através deste estudo. Fica conosco, nos orienta, porque o Senhor é o único Deus a quem nós adoramos, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, por que o nosso culto acontece com vários momentos? Você sabe me dizer quais são os momentos ou por que ele acontece com aqueles momentos ali, um intercalando com o outro, momento de oração, depois um louvor, músicas do inário, né? Um momento de confissão, um momento de mensagem e Santa Ceia. Essas imagens aqui são até de domingo passado, do nosso culto, né? Pela manhã do domingo passado. Você sabe por que esse culto ele acontece dessa forma? Será que é só porque a pastora Raquel quer que aconteça assim? Ou porque o bispo falou que deveria acontecer desta forma? Vejamos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre o culto. Bem, o Salmo 100, ele é um convite para celebrar ao Senhor da vida. A gente vê isso no primeiro versículo, né? A palavra celebrar significa louvar a Deus com alegria, louvar com alegria. E é dessa forma que o salmista, ele convoca o povo para se colocar na presença de Deus. Embora o povo de Israel não ficasse cultuando a Deus nas congregações com tanta frequência, porque tinham várias dificuldades, eles eram convocados para participar de uma celebração. E essa celebração se apresenta no versículo 2 de uma forma que mostra como servir a Deus. O autor traz ali orientações de como que deve acontecer o culto. Você tem que estar com alegria e com cânticos. É um momento que é essencial, você entrar para o culto com alegria e você estar ali celebrando com seus irmãos com cântico. No verso 3, há uma relevante afirmativa sobre o maior motivo que temos para cultuar a Deus. Foi Ele quem nos fez e nós somos dele. O salmista, ele fala que essa relação que tem entre o Criador e nós, essa é a essência, do culto. O versículo 4, assim como o versículo 2, ele apresenta maneiras da gente cultuar a Deus, com gratidão, com louvor, com cânticos, com ação de graças. E o versículo 5, ele apresenta razões para agradecer ao Senhor. Por que nós vamos cantar, esses cânticos de exaltação, de adoração? Porque o Senhor é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, Ele é tremendo. A gente tem até a gente fala que é o refrão do Salmo 100, que é o versículo 5, falando lá que ele abençoa gerações e gerações, e o povo lá repetia isso, O Senhor é fiel e ele abençoa geração e geração. E tudo isso já existia lá na época do povo de Israel, nos momentos lá, depois que eles saíram do Êxodo, Eles foram tendo momentos culticos que em comunidade eles podiam adorar ao Senhor. E não eram feitos de qualquer maneira, não. Saber quem é Deus influencia no culto que nós oferecemos a Ele.
E isso, né, essa revelação sobre os atributos está intimamente ligada à relação de intimidade, de proximidade que nós temos com o nosso Pai. E o salmista, ele sabe quem é Deus, porque ele conhece o Deus a quem ele está adorando. Ele tem uma prova, né, de experiências com Deus, o Deus a quem ele adora, o Deus a quem ele exalta com alegria. Ele conhece esse Deus, ele conhece a história que foi sendo passada de geração em geração e chegou até ele, os feitos maravilhosos de Deus através da história que ele ouviu, né? Da mãe, da avó, dos avós. Ele sabe isso e ele cultua ao Senhor por conhecer quem é esse Deus e o que ele faz. Como que esse culto acontecia na Bíblia? Bem, lá no Antigo Testamento, o culto tem esse aspecto comunitário. Por exemplo, em tempos de festa, as festas que aconteciam, né? A festa das colheitas, das estações, a Páscoa, o Pentecostes, eles aconteciam em alguns santuários. Depois de um tempo, eles foram acontecendo no Templo de Jerusalém, porque foi construído, né? O rei Davi e seu filho Salomão levaram para lá, para Jerusalém, este local de adoração. As primeiras peregrinações registradas na Bíblia apontam que tinha uma regularidade nessas idas, né, a esses locais de adoração. E esse local, ele não era somente para adoração. Tinha ali um momento de petição, tinha ali um momento de receber as instruções que eram dadas pelos profetas, pelos sacerdotes, né? Esse sacerdote, ele era um mediador, ele era um intercessor. A gente sabe que esse sacerdote é que falava diretamente com o Pai. E ele sabia de cada momento, né, que as pessoas estavam ali, por que as pessoas estavam ali naquele momento. E tinha pessoas, né, como Ana, que ele conhecia, às vezes achava, poxa, será que tá com algum problema de saúde? Né? Será que ela tem? Tá chorando ou tá rindo? Então o sacerdote, ele era essa pessoa que sabia, né, dos momentos do culto e ele estava ali atendendo a população que chegava, né, pastoreando o povo que chegava. Com a construção do Templo de Israel, de Jerusalém, o espaço ele ficou centralizado ali. E a organização ficou bem complexa. Tinha ali diversas atividades que aconteciam no momento do culto, né? Aqueles momentos litúrgicos que a gente chama. E as grandes festas, principalmente a Páscoa, elas atraíam muita gente para Jerusalém. E isso trazia pessoas de diversos lugares, né? E ali eles centralizavam esse momento de adoração, esse momento de liturgias, de momentos que tinham no culto. Bem, no Salmo 100, que nós lemos, e também no Salmo 117, tem exatamente essa introdução, né? Entrem com adoração, entrem na presença do Pai com alegria. No Salmo 84, fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Altíssimos, a minha alma suspira quando eu estou na tua presença, a gente levanta até a mão para poder adorar. Então, eles já tinham essas orientações dadas para quando eles chegassem ao santuário do Senhor. Muitos dos salmos, eles permitem que a gente também perceba como é que as queixas também chegavam, né? Ali naquele coletivo. Esses salmos relatam isso, né? Aqueles momentos de luta, de dificuldade, né? Passamos pelo deserto, passamos pelo vale da sombra da morte. Então, esses momentos eram retratados ali no momento do culto. Já no Novo Testamento, a igreja primitiva ela enfrentou novas dificuldades. Dentre as preocupações, né, que eles tinham, a ocupação de lugares oficiais do culto, e como eles tiveram esses problemas, eles começaram a cultuar nas casas, né? E ali iam acontecendo aqueles momentos que também eram celebrados a partir de uma organização. Esses cultos contavam, óbvio, né, com a ministração da palavra, com a oração, com a Santa Ceia, com aquele momentozinho de comunhão que acontecia entre os irmãos, igual acontece nas nossas células, né? Depois a gente fala das células. E aí, essa vivência
era muito gostosa entre o povo, era um momento de solidariedade, né? E de acompanhamento, principalmente, dos novos convertidos. E isso, o que que fazia? Fazia com que essas experiências que eram repassadas nos momentos de culto, elas fossem sendo organizadas, né? E o povo visse essa ordem que tem dentro, que acontece dentro de um culto, né? O culto não é um espaço qualquer, mas é sim um lugar de adoração, de louvor, de oração e de meditação da palavra a partir desse momento que a gente vai ter ali de comunhão. E agora trazendo para os dias de hoje. Esse jeito era o que acontecia antes. E agora? A nossa linguagem, diante dos cultos, é claro que mudou. O jeito de encarar a vida, a dimensão nossa do mundo, né? Nós já temos uma, sabe, pergunta para uma criança, ela já sabe onde está a África, a Ásia, essa dimensão toda que o povo de Deus, né, antigamente não tinha, nós já temos hoje, né? Se formato, linguagem, tipos de instrumentos podem variar, né? Acontece isso, por exemplo, na África. Eles têm tipos de instrumentos, lá nos Estados Unidos, outros tipos de instrumento, aqui, outro tipo de momentos no culto, né, com instrumentos. Isso acontece de diversas formas. Tem algumas coisas que não devem ser mudadas, mesmo com toda essa amplitude que nós temos hoje, essa dimensão, né, de mundo que nós temos hoje. Por exemplo, nós temos que lembrar que a centralidade do culto é o nosso Deus. O culto foi feito para Deus. Não existe outro motivo para estarmos na casa do Senhor senão cultuarmos a Ele, a quem nós adoramos. A pastora falou isso no domingo passado, né? Um irmão lá de Belo Horizonte que faleceu, ele falava, olha, eu não vou para a igreja para poder criticar, não, eu vou para adorar ao Senhor e para receber a palavra do Senhor. Então, ele não ia para a igreja, agora ele está lá com o Senhor, né, adorando em espírito e em verdade lá, e ele, como ele, nós também devemos fazer. Adorar ao Senhor, ir à igreja não para olhar a roupa do irmão, a roupa da irmã, não. Ir à igreja para dar a quem merece glória, que é o nosso Deus, toda a glória. Amém? Ao longo da história, o culto assume funções secundárias, né? A adoração a Deus, que não deixam de estar, lógico, conectado com aquilo que Deus também deseja que nós façamos. Por exemplo, fortalecer a memória, a esperança do povo em momentos difíceis. Me lembro muito da pastora falando com a gente, né? Nesses momentos agora que nós estamos passando de pandemia, nós lemos, né, no livro de Lamentação, lemos junto com ela. Nós não estamos juntos no templo, mas nós estamos em culto, né? Nós realizamos a ceia na nossa casa no domingo passado e nós celebramos com alegria, e eu me lembro dela, olha, vamos ler o livro de Lamentações, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Levante a sua mão aí na sua casa, você se lembra disso, a pastora falando? Pois é, esse momento de culto, ele tem que ter essa organização, mas não devemos desfocar de por que realizamos o culto. Muitas pessoas que estudam o culto ao longo da história amam esses temas. Só tem uma coisa, eles vêm nos alertar de alguns perigos que muitas vezes desviam o motivo central do acontecimento do culto. E é importante a gente ver isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai se acomodando, a gente vai à igreja, a gente vai vendo acontecendo algumas coisas e a gente não percebe que está desfocando do essencial, daquilo que não deve ser mudado, né? Então vamos ver. Centralizar a palavra ou a adoração nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus. Se o culto é um serviço a Deus, nós não podemos em nenhum momento deixar que isso saia da nossa mente. Nós corremos o risco, né, de transformá-lo num serviço à humanidade. Quando as mensagens e quando as músicas falam apenas desses dilemas humanos, de algumas estratégias para que os problemas humanos sejam superados. Não. Culto não é essa a função. Nós temos que acolher as pessoas necessitadas? Temos. Nós temos que ouvir as pessoas necessitadas?
Temos, mas temos que, em seguida, dar a elas a clareza de que quem vai estar com ela em todo momento, seja na alegria, seja na dor, é o nosso Senhor. Ou seja, nós temos que anunciar a todos que entram ali na igreja o caráter do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda a mensagem da cruz que nós anunciamos. E nunca deixarmos de denunciar o pecado, né? Seja ele individual, seja ele coletivo. Mas nós temos que relembrar aquilo que é necessário renunciar para que nós tenhamos a vida eterna. Uma outra coisa que temos que lembrar, que às vezes nos preocupa, é que as formas, priorizar as formas e os rituais, ao invés de deixar o espaço à vida e ao mover do Espírito, né? O culto não vai ter uma ordem, não. Deixa o Espírito falar. Então, se por vezes a gente está, né, preso a algumas velhas formas de culto, outras vezes nós deixamos de ter algumas fórmulas e isso nos traz alguns problemas. Por exemplo, para deixar o culto mais atraente, a gente abre mão de um preparo espiritual, de uma oração intensa antes, né? Para que o Senhor fale ao coração do povo. E, por exemplo, estar em oração para saber o que o Senhor tem para nos falar, qual que é a vontade de Deus, porque é a Ele, né, que nós estamos ali adorando, cultuando. Então, nós não vamos estar ali falando qualquer coisa. Nós queremos falar aquilo que Ele está falando ao nosso coração. Então, esse momento, ele não tem como a gente deixar acontecer. O culto hoje vai ser como o Espírito Santo direcionar a gente lá, o culto vai ser. Não! É claro que nós vamos estar direcionados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele quer nos falar, ele tem ordem, ele tem uma continuidade, porque ele fala e ele nos ensina isso através da palavra. Não perceber que existem nas formas e rituais importantes modelos didáticos para os vários aspectos da fé. O culto, né, ele é também um espaço de educação cristã. Nós adoramos a Deus e ensinamos no culto sobre Deus. Para isso serve esse planejamento que eu falei, essa ordenação, né? A participação de pessoas que vão nos dirigir em diversos momentos, me lembro, né? Do Eliezer, da Michele, da Lia, que nos regem em diversos momentos do nosso culto. E é muito importante essa participação de diversas pessoas, afinal estamos ali tendo este momento, né? Não é a liturgia organizada e pedagógica que vai ficar enfraquecendo o nosso culto. Tirem isso da cabeça. Essa organização, ela é dada por Deus. Foi o Senhor que nos orientou, que orientou a várias pessoas no passado, como vimos aqui, e nos orienta até hoje, para que esse culto, ele fortaleça aqueles muitos, né, que vão chegando, em nome de Jesus, que vão chegando à jornada da fé. Uma forma ou um ritual, ele só se torna morto se não tiver, por parte de quem está realizando esse processo, essa organização, um sério engajamento espiritual e, por consequência, uma vida de testemunho. Outra coisa que é preocupante, desvalorizar completamente o valor da tradição e de seu aspecto identitário. Me lembro muito do meu pai quando falo deste momento, né? Eu coloquei até lá naquela primeira imagem lá do culto da nossa igreja, o inário, e o meu pai falava muito dos hinos do inário, as letras, os cânticos espirituais, e eu falava, pai, nós temos que cantar músicas mais modernas, e ele sempre falava, olha, mas a letra, você tem que observar a letra. Então ele tinha essa tradição, a igreja metodista traz essa tradição, estarmos cantando não só, claro, os hinos do inário, mas outros novos hinos, como também fazemos na nossa igreja, mas não deixarmos de valorizar essa tradição. A forma de nós cultuarmos a Deus, ela revela a nossa identidade como igreja e a nossa teologia. Então, cada um destes momentos, adoração, confissão, louvor, dedicação, intercessão, a bênção final, isso reflete a identidade da nossa comunidade, da nossa igreja. Por isso, não devemos desprezar esses momentos.
A flexibilização do formato não pode levar à descaracterização da identidade doutrinária da igreja. Por isso nós temos uma liturgia a ser seguida no culto que é para o nosso Deus. A busca exagerada, grande, por bênçãos pessoais, ou até mesmo aquela ênfase, né, na questão financeira, bem como os exageros nessas experiências sobrenaturais, né, de êxtase, elas estão fora da nossa identidade teológica. E nós precisamos evitar que isso aconteça nos nossos cultos. Porque só assim o culto conseguirá ocupar a sua função de nos conectar de modo pessoal e também comunitário ao nosso Deus que nos criou, ao Senhor que nos salvou e ao Espírito que nos move missionariamente a quem nós devemos adorar. Bem, e o que a gente entende então? O que tem que ter um culto? Esse culto, ele tem que ter, óbvio, uma liturgia, e essa liturgia tem que nos fazer voltar a Deus em todo o tempo. Voltar a nós mesmos, enquanto membros do corpo de Cristo, e ao nosso ser interior transformado. Como que a gente pode obter esta experiência? Estando bem atento aos fundamentos, mas também nos abrindo às experiências novas que cada tempo, cada realidade, nessa situação que nós estamos vivenciando hoje de pandemia, mesmo assim, nós temos um momento litúrgico acontecendo nos nossos cultos. Por quê? É bom a gente estar na igreja em comunhão. É bom demais a gente cantar. Mas é muito mais importante nós lembrarmos que estamos ali, juntos, estamos virtualmente juntos para adorarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Lembrando a vocês que estes textos, de leitura para a semana, eles vão estar na descrição do nosso vídeo, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, Pai, ricos, preciosos, de estudos da Tua Palavra, que nos fazem relembrar, Senhor Deus, estes momentos que nos reunimos com nossos irmãos, nossas irmãs, para cultuarmos a Ti, que é o nosso único Deus. Sabemos, meu Deus, compreendemos as diferenças que ocorreram através dos tempos. Estamos vivendo hoje, Pai, um tempo além do que nós imaginávamos, que é essa questão da pandemia, um culto em isolamento, mas sabemos, Pai, que a nossa reverência, o nosso momento de adoração, louvor, intercessão, mensagem, está, Senhor Deus, direcionado a Ti. Tu, que és, Pai, o nosso único Deus. Recebe então, Senhor Deus, estes momentos, Senhor Deus, de adoração que fazemos a Ti, mesmo nos nossos lares, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, afastados, mas juntos em espírito. Obrigada, Pai, porque o Senhor está em nós, agindo em nós, fazendo-nos compreender, meu Deus, aquilo que é a Tua vontade. Obrigada, continua a falar conosco durante toda esta semana. Louvamos-te e exaltamos-te em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja.